ou você compreende quem é o ego, ou você estará sobre os domínios do ego. E o primeiro passo para sair dos domínios do ego é compreender que ele nunca deixará de existir, que é ele que te permite ser uma parte individualizada do todo. E é quando você parar de tentar matar o seu ego e passar a tentar compreendê-lo, ou seja, quando você sair da violência e optar pelo amor, que você conseguirá de forma consciente colocar o seu ego, colocar os seus dons e talentos a serviço do bem maior. Eu vou compartilhar com você a minha relação com o ego, até agora, né? Porque é sempre um aprendizado. Nós tivemos três fases. A primeira é aquela em que eu nem o considerava. Eu achava que eu não tinha ego. E com isso eu não tinha como perceber as diversas sabotagens que as diversas e sutis manifestações do ego faziam na minha vida. É que, em geral, a gente só conhece duas manifestações do ego: a do egoísta, que só pensa em si, e a do vaidoso, que precisa ser o centro das atenções. Quando a gente não tem essas duas, a gente imagina que não tem ego. Mas o ego tem diversas outras manifestações e que, por serem muito sutis, nos sabotam ainda mais. Porque o egoísmo e a vaidade, como eles afetam diretamente o nosso entorno, né, as pessoas que estão ao nosso redor, é fácil detectar, porque uma hora ou outra seremos criticados por ser assim. Mas algumas são muito internas, como quando a gente se sente melhor do que os outros, por exemplo, só por ter algum conhecimento a mais, por ter alguma credencial que os outros não têm. E veja, eu não estou me referindo àqueles que exteriorizam isso e jogam na cara dos outros. Não, eu estou falando do sentimento interno, só de sentir-se, mesmo que não manifeste, né? É um sentimento interno que muitas vezes a gente tem, mesmo quando não manifesta. Além do conhecimento, eu posso me sentir melhor do que os outros por ser de uma religião que eu considero melhor do que as outras. Ou por ter religião, me sinto melhor do que quem não tem. E assim por diante. A segunda fase é a pior de todas. É aquela que eu descobri que o ego vem atuando há muitos anos e pior, me levando a fazer coisas que eu reprovo, me tornando quem eu não queria ser, fazendo justamente aquilo que eu julgo nas pessoas. Uai, Caio, mas então por que você faz? Faço porque o ego me engana. Ele traz isso tudo disfarçado de nobreza. Ou ainda, ele arruma uma causa justa para que eu faça. Tudo ilusão. E quando a gente descobre, vem o sentimento de: ah, é assim? Pois então eu vou acabar com o meu ego, vou matar ele, vou eliminar. Aí eu comecei a estudar o ego, né? Precisava conhecer o meu adversário. E alguma pessoa me disse que o budismo considera que a gente só vai atingir a iluminação quando matar o ego. Falei, tá aí. Esse vai ser o meu foco daqui para frente. Mas foi ingenuidade a minha. Quem criou o ego? Foi Deus. E não tem como imaginar que algo que Deus tenha criado tenha sido em vão. Então, estudando mais um pouco, entrei na terceira fase, que é aquela em que eu deixo de querer matar o meu ego e percebo que eu sou o meu ego. Se eu anular ele, eu estarei me anulando. E quando a gente compreende isso, o eliminar dá lugar ao amadurecer. Dentre as coisas que compõem o ego estão os dons e talentos, com os quais cada um de nós já nascemos. E é isso que nos torna únicos e, ao mesmo tempo, insubstituíveis. Insubstituíveis no quê, Caio? Porque lá na empresa em que eu trabalho, toda hora alguém diz: ninguém é insubstituível. É verdade. Esse é um jargão corporativo muito comum. Mas você é insubstituível na sua posição nesse universo. A posição que foi criada só para você. O único lugar no qual você se encaixa perfeitamente e que ninguém mais consegue se encaixar, só você. Como uma peça de um quebra-cabeça. Em outras palavras, você é insubstituível no seu propósito. Ou ainda, aproveitando que
Sempre que eu tive que falar sobre o conceito da unidade, eu trouxe a visão de corpo. Você é insubstituível na contribuição que você dá para o corpo, para o todo. Eu diria que hoje eu estou nessa terceira fase, mas ainda é um estudo em progresso. Quem quiser entender um pouco mais sobre o ego, um livro que me ajudou muito foram, na verdade, os livros, né, do Saint-Germain. E teve também dois textos que eu vou ver se eu encontro para colocar aqui embaixo para vocês. E uma apresentação que o Leandro Carnal fez na TV Cultura, né? O Leandro Carnal, que é um palestrante ateu, que se baseia muito na Bíblia ou em várias religiões para dar suas palestras, né? E em uma delas, ele contou a história de Lúcifer, que significa, né? Lucifer seria o portador da luz. Ele era uma espécie de braço direito de Deus, mas todos tinham a sua função e tudo acontecia em harmonia. Até que um belo dia ele se olhou no espelho e quando ele se viu, ele se achou bonito. E quando se achou bonito, se achou mais do que os outros. E nessa hora ele rompeu o ritmo da criação. Ele se individuou. E essa é a palavra mesmo, né? Se individuou no sentido de tornar-se um indivíduo, ou seja, ele se separou do todo. E aí ele encheu tanto o seu ego que caiu. Por isso é o anjo caído. E quando ele caiu, ele tentou arrastar alguns ainda dizendo: é melhor ser senhor no inferno do que escravo no céu. O que é absolutamente não verídico. Alguém consegue imaginar um céu com escravos? Mas o grande ponto aqui para mim é que essa história aqui me acrescentou foi o risco que nós temos de acabar nos separando do todo se por acaso nos deixar levar por um ego imaturo. Se nos deixarmos levar por um ego imaturo, corremos esse risco de nos separar do todo. Eu vou deixar aqui também o link do Leandro Carnal, e eu acho que você deveria ler todos os textos e assistir atentamente o Karnal, porque ou você compreende o seu ego, ou estará sobre os domínios dele.